Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império. Pessoal, vamos a mais uma dica gramatical. É o seguinte, ó. Falaremos agora a respeito de hábito, tá? Trabalharemos uma ideia de passado e depois uma ideia de presente, tudo bem? Trabalharemos a estrutura utilizando used to, tudo bem? Observemos as seguintes estruturas. I used to do. Essa é a primeira. A segunda. I'm used to doing. É a segunda. Portanto, vamos lá. I used to do. I'm ou I am used to doing. Agora vamos observar a diferença e depois fazer um comparativo com a língua portuguesa. É o seguinte, ó. Ao trabalharmos I used to do, referimos-nos a respeito de um suposto passado. Podemos traduzir da seguinte forma: eu costumava fazer. Costumava é pretérito imperfeito, tudo bem? No comparativo com a língua portuguesa. Portanto, quando você fala eu costumava fazer, a impressão que passa é que você não faz mais. Portanto, é uma questão delicada. Por quê? Porque, veja bem, quando você tem um hábito, tá? Esse hábito, ele pode não existir mais, digamos assim, ou ele pode continuar a existir. Portanto, a ideia do pretérito imperfeito não significa que algo deixou de existir. Portanto, algo que existia pode continuar a existir, com menos ou mais frequência. Portanto, é complexo a compreensão? Sim, mas não é tão difícil assim. Porque, ó, paremos e observemos, ó. Eu costumava fazer. Só um pouquinho. A impressão que dá é que você não faz mais. Portanto, vamos imaginar assim, que você diz da seguinte forma, né? Perdão. Eu costumava comer maçã. E aí você fala, mas eu ainda continuo, só que eu como menos do que eu comia antes. Parece que não faz muito sentido, tá? Porque é como se não houvesse uma certa concordância, entende? Porque você fala, eu costumava comer maçãs. Então, a concordância, de certa forma, se daria. Eu costumava comer maçãs, hoje eu não como mais. Faz mais sentido você falar que o hábito deixou de existir do que dizer que o hábito ainda persiste. Vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio? Portanto, o problema não está somente em entender a estrutura gramatical, e sim como aplicá-la e se fazer entendido através dela, falando com uma pessoa que não fala a sua língua. O intuito do estudo gramatical está justamente aí, que é para ajudá-lo a entender e saber como aplicar isso dentro de digamos, de uma situação, vamos brincar assim, né, de perigo real imediato, para que não tenhamos problemas na questão da comunicação. Por quê? Vamos imaginar assim, ó, você está em um diálogo com um nativo e você diz assim: I used to eat meat when I was a kid. I used to eat meat when I was a kid. Aí ele vai entender que você costumava comer carne quando você era criança. Então, para ele vai entender o seguinte: bom, acredito eu então que agora ele não coma mais. Portanto, vamos imaginar, né, que o americano convide você para um churrasco, né, fazendo aqueles hambúrgueres americanos, né, gordo, né, aqueles hambúrgueres enormes ali, né, porque americano não come picanha, né, e carne lá é caro, e como é caro, tá? Mas veja bem, aí ele te convida para um churrasco. Aí você fala para ele: oh man, sorry, um, I used to eat meat when I was a kid. I used to eat too much meat when I was a kid. Oh man, sorry, man. Oh, there is any other thing that you can even eat about. Então veja bem,
Aí você diz isso para ele vai entender que você não come mais carne, entendeu? Então ele não vai te oferecer carne. Então você percebe claramente que ao posicionar a estrutura corretamente, você se faz entendido através dela, entendeu? Porque eu entendo perfeitamente o porquê da rejeição do estudo gramatical. Eu entendo, mas eu estou colocando aqui no canal a importância e mostrando o porquê que você deve entender de gramática para que você tenha uma comunicação assim, vamos colocar respeitável, vamos dizer assim, certo? Porque ó, o I used to do, né? I used mais o verbo no infinitivo, né? I used to do passa a ideia de que você costumava fazer e, digamos assim, você não faz mais, porque era um hábito que você tinha e esse hábito já não existe mais. Então essa é a ideia. Agora, se trabalharmos a estrutura I am used to doing, aí o efeito é outro, porque nesse caso, qual é o significado dessa estrutura? O que é que você quer passar com essa estrutura? Eu estou acostumado a fazer. Porque quando você quer passar o hábito de que, perdão, passar a ideia de que o hábito existe, ou seja, você tem aquele hábito, tá? Você diz I am used to doing. Portanto, o cara chega lá no churrasco e pergunta: Hey man, do you like hamburgers? Sure, I do. Hey, but don't you have any kind of a problems eating hamburgers like that? No, man, no. I am used to eating hamburgers. Really? So there will not be any kind of a problem? Certainly not. Percebe? Aí a comunicação flui. Por quê? Porque você falou utilizando a estrutura correta, ele entendeu, e então, ou seja, é como se diz assim, o barco andou. Então, quando a estrutura gramatical ela é aplicada de forma correta, você se faz entendido através dela e a pessoa que está recebendo, digamos assim, né, a informação, ela vai entender perfeitamente. E isso funciona na linguagem escrita como na linguagem falada. O intuito do estudo gramatical, com todo respeito, não é chatear, é ensinar, é ajudá-lo a pensar em inglês. Falar inglês é fácil. Falar inglês é muito fácil. O problema está justamente na questão do pensar, tá? Portanto, se você fala I used to read, I used to read, eu costumava ler. Então, é como se você dissesse, eu perdi o hábito de ler, tá? Agora, se você diz I am used to reading, você está passando a ideia de que eu tenho um hábito. E que hábito que é esse? Reading, ler. Então, ou seja, você está trabalhando a ideia de que você lê diariamente ou está sempre lendo. Você tem o hábito de praticar a leitura. Essa é a ideia. Porque quanto mais conhecimento gramatical, melhor a sua linha de raciocínio, tá? Porque eu entendo, assim, que muitas vezes a complexidade da gramática inglesa, ela, assim, muitas vezes cria o fator, né, desanimador, não é? As pessoas ficam desanimadas. Mas a partir do momento que você passa a entender, você começa a enxergar com outros olhos, entendeu? O objetivo da Império Com é justamente despertar, não é, esse interesse pelo estudo gramatical para que você possa melhorar a qualidade do seu inglês, inclusive até mesmo do português, não é? Porque, ó, vamos fazer uma brincadeira, apenas uma brincadeira, tá? Um hábito assim que infelizmente temos, não é? É esse aqui, ó. Pegue a caneta para mim escrever. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, não é? Pegue a caneta para mim escrever. Pegue a caneta para mim escrever algo, não é? Pegue a caneta para mim escrever uma carta. Jesus.
Dai-me paciência. Pegue a caneta para eu escrever. Tá? Mim é pronome oblíquo, não conjuga verbo. Quem conjuga verbo é pronome pessoal. Pegue a caneta para eu escrever. Olha que interessante. Vamos colocar esta frase em inglês. Vamos trabalhar o português corretamente e vamos vertê-la para o inglês, para que vocês possam ter uma ideia, tá? Eu gostaria de que você pegasse aquela caneta para eu escrever. I would like you to take that pen for me to write. I would like you to take that pen for me to write. É uma outra história, tá? Num outro vídeo eu explico melhor essa estrutura. Mas olha só. I would like you to take that pen for me to write. Eu gostaria de que você pegasse aquela caneta para eu escrever. Portanto, automaticamente, quando você trabalha a estrutura em inglês corretamente, você faz o ajuste na língua portuguesa. Porque, olha, só uma dica legal. Aproveitando o gancho, já que eu falei da frase, não é? É assim, depois do verbo gostar, rege preposição. Portanto, não é correto dizer assim, eu gostaria que você pegasse. Não é correto. O correto seria, eu gostaria de que você pegasse. Então, em um outro vídeo eu explico melhor a estrutura do inglês e faço um comparativo com a língua portuguesa. Mas voltando ao nosso assunto, então, o que acontece, tá? Ao falarmos I used to do, estamos referindo-nos a um hábito que até então existia e, por uma questão de linha de raciocínio, esse hábito deixou de existir. E ao falarmos I am used to doing, significa que nós temos um hábito, tá? E nós, diariamente praticamos uma ação, tudo bem? Seja uma ação abstrata ou seja uma ação concreta. Tudo bem? Uma dica legal, realmente de coração, eu espero tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Com Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.